informe CESLA sobre o Brasil, que o Brasil vem crescendo lentamente, mais lentamente do que seria necessário para que a estratégia do governo fosse um sucesso, né? Que a estratégia do governo é promover o crescimento e, ao mesmo tempo, promover o ajuste fiscal, sobre o qual tem sofrido uma pressão diária, praticamente, do mercado financeiro para que ajuste, para que consiga ajustar as contas públicas. A estratégia do governo é promover o crescimento e ajustar as contas públicas pelo crescimento da arrecadação e não pelo corte de gastos ou pela política recessiva, que é o que tem sido defendido pelo mercado financeiro. Para atrapalhar a estratégia do governo, de uma certa forma, de promover o crescimento, o Banco Central eleva a taxa de juros básica sob a argumentação de que a inflação estaria elevada, ou a expectativa de inflação estaria muito elevada. Na verdade, a inflação brasileira está bem baixa, está em torno de 4,5%, é abaixo ainda do teto da meta de inflação, da política de meta de inflação, mas, de uma certa forma, como foi definida uma meta de 3%, que é uma coisa que nunca o Brasil teve, historicamente isso nunca aconteceu. Isso, de uma certa forma, obriga o Banco Central, ou o Banco Central sofre pressões do mercado financeiro para elevar a taxa de juros e frear o crescimento econômico. Nesse momento, é ruim frear o crescimento econômico, principalmente com a elevação da taxa de juros, embora isso tenha sido feito, né? O Banco Central acabou de elevar a taxa de juros em 0,5%. Por quê? Porque neste momento, depois do crescimento ser puxado pelo consumo, ele vem gradativamente sendo puxado pelo investimento produtivo. As empresas, os empresários estão começando a investir, começando a criar, a ampliar a capacidade produtiva ou a modernizar a sua capacidade produtiva, que é muito importante para o crescimento. Claro, é um crescimento, como todo crescimento, setores diferentes crescem em ritmos diferentes, isso pode gerar alguma pressão inflacionária, mas nem é o caso, porque crescimento com 4,5% de inflação é realmente muito baixo. Então, a economia vem crescendo, pode ser que esse ano cresça 3%, é pouco para a estratégia do governo, como eu disse inicialmente, a taxa de desemprego vem caindo, o nível de renda média da população vem crescendo, a massa de salários também vem crescendo, o que é importante para melhorar a condição de vida das pessoas. A briga mesmo é pela pressão, com a pressão do sistema financeiro para cortar gastos. O governo está tentando não se submeter a essa pressão e continuar com a sua estratégia de crescimento. Isso é o grande impasse que a gente observa hoje na economia. A gente tem um problema no setor externo, que ainda não apareceu, porque a gente ainda, com o crescimento, o investimento direto estrangeiro e com a taxa de juros elevadas, também atrai capital especulativo, mas que, com o crescimento econômico, pelo fato do Brasil ser dependente de importação de partes, peças e componentes, isso pode pressionar negativamente, já vem pressionando negativamente o balanço de pagamentos, principalmente o balanço de transações. Mas é uma coisa natural, não tem como evitar nesse momento. Você não tem os preços elevados das commodities, como teve nos ciclos de crescimento de 2010, e o Brasil tem que gradativamente agora administrar esse crescimento no sentido de promover, talvez, a substituição de importações ou a produção interna de diversos produtos que hoje são importados, partes, peças e componentes que hoje são importadas, para diminuir essa pressão sobre o balanço de pagamentos. Fora esse problema, fora essa necessidade de administração, o governo vem tentando dar continuidade ao crescimento e acelerar esse crescimento para resolver
inclusive o problema fiscal, pelo crescimento, pela arrecadação e não pela recessão. Essa é a situação do Brasil.